O Charlie Pereira separou aqui 5 lances polêmicos do jogo, a arbitragem do Eduardo Tomás. Eu vou chamar assim, Evandro, Tim e Lopes, porque aí o Evandro e o Lopes podem ficar com os microfones abertos para a gente tentar ser mais dinâmico com relação ao delayzinho que nós temos aqui, irmão do Virley Alves. A gente vai na ordem cronológica do que rolou no jogo, hein? Primeiro, o Goiás reclama de um pênalti do Edson no Luan. Solta aí, Thiagão. Aí, Evandro, para você, foi pênalti ou não? Pasqueto, se você analisar esse lance e aquele do Jorginho, esse foi muito pênalti, né? Eu até na hora observei bem, porque o Baralhas tira o corpo, o Luan se projeta e vai o Edson, mete o joelho na frente. Com certeza, essa falta, esse lance, se é fora da área, seria marcado. Não tenho nenhuma dúvida. O lance, para mim, é pênalti. Tim, para você foi pênalti? Não, Pasqueto. Para mim, não. Para mim, o Eduardo Tomás, nesse lance aí, acertou. O Luan, quando ele tira a bola para o lado ali, ele já vem se jogando, o Edson tá parado. E o choque em cima do Edson é provocado pelo Luan, e não do Edson no Luan. Então, para mim, quem vai de encontro ao jogador do Atlético é o Luan do Goiás. Lopes. Não, para mim também não houve o pênalti, não. Eu acho que o VAR deveria ter chamado para o árbitro olhar, consultar, mas apesar da imprudência do Edson aí, o Luan já chega caindo. Para mim não houve o pênalti. E aí o Jorginho tem ali um entreveiro com o Caetano no primeiro tempo e recebe o amarelo, que é o terceiro, que o tira da final sábado lá na Serrinha. Foi um amarelo justo, Evandro Gomes? Não, não foi. Até porque o Jorginho dá as costas, ele não reage hora nenhuma. Agora sim, ele vira, deve ter falado alguma coisa. A provocação veio do jogador do Goiás, o Caetano. Poderia evitar até os 2 cartões, poderia evitar os 2. E se tivesse que dar, seria para o Caetano. O Eduardo Tomás, na súmula, Tim, diz que o Jorginho, mesmo depois da bola rolando, insultou o companheiro, que eles trocaram insultos, por isso o cartão amarelo para ele. Não tem como a gente ouvir o que um falou para o outro ali, Pasqueto, mas para mim o Eduardo precipitou. Esse tipo de bate-boca dentro de campo, ainda mais em uma final de campeonato, ela é normal. Não teve, ele teve um contato do Caetano no Jorginho, teve um empurrão do Caetano em cima do Jorginho, só isso. Depois os dois bateram boca ali, a gente não sabe o que foi dito, mas mesmo assim, para mim o Eduardo precipitou, era um lance que poderia ter deixado passar, que ninguém ia sentir falta, tanto que é o problema que ele causa depois que ele dá os 2 amarelos. Aí sim teve confusão. Então, para mim, a decisão do Eduardo Tomás em dar esse amarelo para os 2, naquele momento ali, foi precipitada, e até esse momento aí, para mim, a arbitragem dele estava muito boa, aí ele começa a errar. E aí, Lopes, o cartão para o Jorginho? Não, o cartão deveria ser evitado, e aí foi que ele se perdeu, Pasquete. Isso aí eram 43 minutos do primeiro tempo. Aí a arbitragem dele acabou. Acabou a arbitragem do Eduardo Tomás. Que até então ele tinha deixado dar alguns cartões amarelos para jogadores do Goiás e do Atlético, que a pau da goiaba cantou. Alguns lances que poderia, por faltas, ter dado o cartão amarelo, ele não deu. E esse aí poderia ter deixado passar uma decisão. Mas a disciplina é acima de tudo em qualquer jogo, em final, fora de final. Mas dava, foi tranquilo, não foi aquele... Não houve uma rixa, não houve uma briga. Então acho que é aí que ele se perdeu. Aí foi o ponto de partida, que o Eduardo Tomás jogou tudo por terra. Um grande ato, uma pessoa boa, pessoa do bem, mas se perdeu completamente. Então, para mim, não deveria dar o cartão amarelo, porque a partir daí ele sofreu pressão dos jogadores, você viu que os jogadores pressionam, sofreu no intervalo, e aí o segundo tempo ele fez um desastre de arbitragem. Bom, vamos para o segundo tempo. O Wellington Rato sai cara a cara com o Tadeu, né? E aí o Eduardo Tomás marca o pênalti nessa jogada. Ele é chamado pelo VAR, vai lá e anula a penalidade, vendo depois pelo VAR. Agiu corretamente, Evandro Gomes, o Eduardo Tomás, ao voltar atrás? Lance muito complicado, porque o goleiro vai, tromba com o jogador do Atlético, mas nitidamente o Tadeu toca na bola. Quando o Tadeu tira a bola, ela sobe. Então, para mim, foi um choque ocasional em função da disparada que ganhava o Rato na jogada, mas o Tadeu cortou nitidamente a bola. Agora, o tropeço, ele se torna inevitável.
E aí, craque Tim? Para mim, o VAR acerta em chamar o Eduardo Tomás. Aí, para mim, foi o primeiro dos contatos que teve no jogo. Primeiro não, segundo, porque o do Luan também teve um contato lá no lance que o Eduardo não marca pênalti de maneira acertada para mim. Aí o Tadeu tira a bola, depois que o Tadeu tira a bola, tem um contato do Wellington Rato com ele, que é coisa normal de jogo. Então o Eduardo tinha errado em campo, e aí para mim o VAR conserta, realmente chamando ele conseguiu analisar melhor o lance, e aí decisão correta para mim, tanto do Eduardo como do VAR. Lopes, o pênalti que ele voltou atrás. E voltou corretamente, porque o VAR, se ele não serviu para nada, serviu para isso aí, ó. Seria um pênalti injusto, né? Porque os colegas analisaram corretamente, o Evandro e o Tim, foi isso que ocorreu. Tira a bola e depois tem um contato natural, que é o que de fato vai ocorrer com o Jorginho também, né? O pé do jogador está deslizando, vai lá. Mas então, ficando nesse lance aí, foi anulado corretamente e não houve o pênalti. Vamos lá agora para a expulsão do zagueiro Reinaldo do Goiás. O Rato vai, é um contra-ataque do Atlético, ó, lançamento do Baralhas, o Rato domina, o Reinaldo vai lá e derruba o Wellington Rato. O Eduardo Tomás dá o cartão amarelo, vai ao VAR e muda a cor do cartão para vermelho. Evandro. Então, esse é um lance típico para cartão amarelo, né? Um típico para cartão amarelo. Falta normal que acontece a todo instante. Aí, a interpretação dele, que o Reinaldo era o último homem. Isso é uma questão interpretativa, né? Mas, para mim, a expulsão ela deveria também ser evitada. Não é? Com um cartão amarelo, ele resolveria o problema. E aí, Tim? Pasqueto, dá para ver bem onde foi a falta. Tanto que depois da expulsão, o jogador do Atlético, ele bate a bola para a área, ele nem bate em direção ao gol, porque não foi uma jogada frontal. E chama atenção também onde está o Caetano e também o Danilo Barcelos. Então, para mim, tinha chance de recuperação. Não era um lance... A partir do momento que tem chance, não é iminente a... Para mim não era, por mais que o Wellington de Rato deu o tapa lá à frente, mas pode ver que a bola está praticamente em cima da linha ali da grande área, né? Da linha lateral da grande área. Então, para mim, tinha chance ainda do sistema defensivo do Goiás recorrer e evitar o gol. Então, para mim, o cartão amarelo estava muito bem aplicado. Para mim, chamou a atenção o VAR ter chamado o Eduardo e mais atenção aí do Eduardo ter mudado a cor do cartão. Para mim, ele erra. Para mim, ele erra nesse lance aí, porque a falta era lateral. Se fosse frontal em direção ao gol ali, para mim, sim, aí caberia o vermelho. Então, a decisão de campo ele tinha acertado, aí o VAR chamou e ele acabou errando na minha visão. Mas é um lance interpretativo, mas para mim foi um erro. Arremata esse aí pra gente, Lopes. O Tim foi perfeito na análise dele. Aí você está vendo ali, ó, se voltar a imagem, enquanto eu falei, ele já saiu lá do VAR. Eu acho que o VAR travou aí. O VAR complicou a vida do Eduardo Tomás, porque chamou e depois não deu a ele a condição de tirar a dúvida. Ele foi, se voltar o lance um pouquinho aí, a gente vai ver ele dentro da cabine do VAR, você vê ele com a mão no ouvido, assim, tentando dirimir a dúvida, e não foi possível, porque eu acho que aí, ó, olha lá ele com a mão no ouvido. Então, acho que nessa hora, o VAR atrapalhou a vida dele, ao chamá-lo e depois não dá para ele a oportunidade de tirar a dúvida, né? Porque também a interpretação do time foi a mesma minha. Lance lateral, era o último homem sim, mas era lance lateral, não tinha a iminência de gol. E, portanto, cartão amarelo ficaria bem aplicado. Foi mais um erro do Eduardo Tomás. E ele na súmula diz que tinha iminência, né? Na súmula do jogo. Bom, gente, e para terminar, o pênalti do Ian Souto no Jorginho, que foi marcado pelo árbitro Eduardo Tomás, que é o lance capital para muitos. E aí, pessoal? Bora lá, Evandro Gomes. Pasqueta, eu vou resumir bem. Para mim, a jogada é forçada pelo Jorginho. Esse toque aí, ele tem a sequência na jogada, ele levanta, fica de pé, depois ele se atira. Aí, ó, depois é que ele vai, que ele poderia até dar sequência ao lance. O pé direito do jogador até sem ele querer, né? Porque ele dá o carrinho com a perna direita, a perna esquerda dele toca na queda dele, no tornozelo aí, no pé do Jorginho. Ele interpretou que esse foi o lance que fez com que ele marcasse o pênalti, mas, para mim, uma jogada normal. Esse é o lance. Fala aí, Tim. Primeiro, Pasqueto, eu não dou conta de ver foto e
Câmera lenta. Câmera lenta e foto para mim não. Mostra só que houve o toque. Para mim tem que ser em tempo real. Mostrar a jogada em tempo real, como é o primeiro lance aí no tempo real. Aí para mim sim. Tem o contato, tem o contato. A queda do Jorginho, ela é muito tardia. Se a gente vê, ele demora, ele para o pé de apoio lá atrás, depois ele se joga. Teve o contato, sim, assim como teve o contato do Edson no Luan, assim como teve o contato do Wanderson no Wagner no primeiro jogo, do segundo jogo da semifinal diante do Vila. Então, assim, com todo respeito, eu acho muita incoerência quem falou que não foi pênalti no lance do Wagner contra o Vila e falar que isso aí foi pênalti. Para mim, a intensidade do toque é o mesmo. Não é suficiente para marcar um pênalti. É um toque, um contato de jogo, como existe vários momentos dentro da partida, principalmente dentro da área, principalmente quando é lance de escanteio. Esse tipo de contato, para mim, é normal. Eu jamais marcaria um pênalti desse aí. Para mim, foi um grande erro. A bola, a imagem em câmera lenta ou parada, para você, ela não te dá a medida, Tim? Não, para mim ela só mostra que teve o contato. A medida da intensidade ali, você tem que mostrar no tempo real. Que houve o contato, a gente está vendo que houve o contato. O Ian Souto, até serve um conselho para ele. Ele gosta de um carrinho, Joga né? mais em pé, garoto. Você está começando a carreira, zagueiro tem que jogar mais em pé. Carrinho não é proibido no futebol. Só para deixar bem claro, pode dar carrinho à vontade, desde que não seja um lance perigoso, um lance de falta. Mas ele está exagerando. Ele entrou nesse jogo aí, deu uns 30 carrinhos. Então o zagueiro tem que jogar mais em pé. Serve esse conselho para o Ian. Mas mesmo esse lance aí, tendo esse contato do pé de trás do Ian Souto na perna do Jorginho, eu não marcaria pênalti. José Carlos Lopes, arremata pra gente. É isso, Pasqueto. O pé esquerdo do Ian Souto, ele está deslizando e ele nem está olhando para a perna do Jorginho. Ele está olhando, olha lá a cabeça dele, olhando para a bola. Então é o movimento natural do corpo deslizando no chão que toca no pé do Jorginho. E aí ele faz esse cinema. Ele é craque nisso, né? O Jorginho é bom nisso aí, uma beleza. Eu acho até que poderia ter não marcado o pênalti e dar o segundo cartão amarelo para o Jorginho, que seria uma injustiça, porque o primeiro já foi injusto. Se você desse um outro cartão desse aí por disputa de bola, seria uma outra injustiça. Mas poderia até por simulação. Não houve o pênalti para mim. E muita gente manda essas imagens para a gente. Nós temos essas imagens aí, ó. Mas isso aí é como disse o Tim, é em slow motion. Slow motion você só vê o contato, mas não tem a intensidade. É um pé que está deslizando. Olha, um pé que está deslizando, vai dar um carrinho, vai dar uma rasteira no jogador para derrubar? Então, eu não concordo. Acho que não houve pênalti e acabou que a arbitragem do Eduardo Tomás foi muito ruim. Só que, ao contrário das outras pessoas, eu defendo. Erro de arbitragem tem, ele errou demais, mas para mim é um cidadão do bem, um grande árbitro, e foi muito infeliz numa arbitragem, numa final de campeonato. Ele acabou fazendo uma péssima arbitragem, Pasqueiro. O Tim quer complementar algo sobre o VAR, porque o Lopes falou, nessa hora o VAR travou. E na entrevista, daqui a pouco a gente tem a entrevista do Edminho aqui, ele fala que foi informado que o VAR não estava funcionando. Aí depois, você vai falar, Tim, a Nath trouxe a informação de que a imagem rodava. Só que o Eduardo não ouvia e não conseguia falar com o pessoal lá no Rio de Janeiro. Então, para mim, teve esse erro de comunicação, até porque não tinha como o VAR chamar o Eduardo se não estava tendo o áudio. Porque se estava tendo o áudio nesse lance, porque no lance da expulsão ele foi. Ele foi ali. Nesse ele não foi. Isso, no lance do Reinaldo, quando ele é chamado por VAR, e aí deu para ver durante a transmissão, parece que ali deu problema. Porque Tanto assim, que ele chama o quarto árbitro. Você tem razão, porque assim também, quem está no VAR poderia achar que foi pênalti e não chamá-lo, né? Mas como a partir daquele momento tem essa informação de que estava travado, nada impede a gente imaginar que, vai que alguém lá achou que não e não tinha como teve como chamar o Eduardo para dar uma olhada. Eu penso dessa situação aí. Aí acaba prejudicando para mim a decisão do Eduardo. Porque se ele vai no VAR, Pasqueta, ele poderia ter uma análise diferente. Poderia continuar com a marcação do pênalti, poderia. Mas a partir do momento que o VAR travou a questão de chamar ali, do áudio, e para mim aconteceu isso no lance do Reinaldo, quando ele vai rever o lance do Reinaldo, ele tem a imagem, mas ele não tem a comunicação, porque ele chama o quarto árbitro, e aí os dois colocam a mão no fone, o quarto árbitro parece que mostra assim o fone que não está funcionando, e depois a gente tem a informação que a Nath trouxe no final. Então, para mim, a questão do VAR, realmente, se ela aconteceu de ter travado, ela prejudicou o trabalho do Eduardo. Agora, Pasqueto, é um cara super do bem,
um cara que eu conheço muito bem. As filhas do Eduardo estudam no mesmo colégio que meus filhos. Eu encontro com ele lá frequentemente, é um cara super do bem, que eu acho um ótimo árbitro, que infelizmente, pelo menos na minha visão, nesse sábado passado, sábado à tarde, nessa decisão, estava num dia que tomou decisões erradas. Infelizmente acontece com qualquer profissional, mas nada de colocar uma situação além disso. Para mim, ele cometeu erros, Pasquetto, nada mais do que isso. E eu acho que aqui no Sistema Sagres, comandados como somos pelo Charlie Pereira, pelo Vinícius Tondolo, com o comando do Adair Meira, nós temos o dever de comentar isso em tom maior e parar por aí. Sabe? Porque são ânimos exaltados de dirigentes, de jogadores, de staff e de galera, que podem levar a consequências para o jogo final. Da nossa parte, os comentários pararão aí, na parte técnica e disciplinar, Evandro Gomes. Nós não temos o direito, nós aqui na Sagres, não temos o direito, Evandro, de julgar o homem Eduardo Tomás e o seu caráter. Não temos esse direito e não o faremos. Pararemos aí, no comentário disciplinar e técnico da arbitragem. E que as pessoas que neste final de semana insultaram como insultaram, como diz o goiano, instumaram como instumaram, ou insuflaram como insuflaram, coloquem a mão na consciência. Porque tem gente sem juízo. Tem gente sem juízo nesse mundão de meu Deus. E todo mundo tem família, cara. Então, bora segurar a onda. E é o nosso papel aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Fique à vontade, Evandro, porque ouvi-lo nesse momento, como referência que é na imprensa em Goiás, é muito importante para a gente encerrar o assunto por hora. Não, você foi brilhante. Eu faço das suas as minhas palavras. Porque a gente tem que respeitar o lado humano, o lado família. Errar, todos erramos. E não é o Eduardo, os árbitros de uma forma geral. Você vai para um jogo de futebol, na pressão que você sofre de dirigente, de jogadores dentro de campo, que jogadores não têm o tal do fair play, não existe para eles. Jogador simula, joga árbitro contra a torcida, jogador cerca árbitro, fala o que não deve e depois tudo vira santo. Nenhum falou absolutamente nada. Eu acho que se um jogador de futebol fala para um árbitro que ele é desonesto, que é isso, que é aquilo, dentro de campo, e não vai expulso, morre ali. Mas se o árbitro fala que você é um perna de pau, você não dá conta de jogar futebol, nossa senhora, isso ganha uma repercussão, aí é a diferença. E o Eduardo, que todos nós conhecemos, um cara super do bem mesmo, os árbitros, de uma forma geral, aqui você tem esses meninos que estão começando agora, os mais experientes, são todas pessoas corretas, né? Que você não pode acusar nada fora a arbitragem dele dentro de campo. Esse é o ponto. E o Eduardo, além de toda a tarde infeliz que ele teve nas marcações, ele ainda não contou com o VAR. Eu só espero que seja corrigido para domingo também a questão do VAR. Se vai colocar, coloca bem feito. Coloca a cabine lá na Serrinha, não tem condição de fazer? Coloca lá e coloca um árbitro especialista em VAR, tal qual se faz no Campeonato Brasileiro. Que aí você vai tirando as dúvidas, porque o Eduardo, além de tudo, ele não contou com a ajuda do VAR, que poderia melhorar muito ou salvar a atuação dele no Clássico de sábado. É isso, Pasquetto.